Vamos aplaudir o Senhor, amém? Com alegria. Glória a Deus. Para mim é uma grande honra conhecer os irmãos aqui de São Paulo, Mogi das Cruzes, não é? É isso? Ó, viu? Eu sei. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, ver mais uma parte do corpo de Cristo, poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Amém? Eu vejo aqui essa noite que vocês são um povo de fé, homens e mulheres de fé. Você poderia estar na sua casa fazendo qualquer coisa, mas você está aqui na casa de Deus. E isso demonstra a sua fé. E Deus sempre esteve interessado na nossa fé. A palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador dos que o buscam. Então, se você está aqui hoje, é porque você está buscando Deus na sua vida. Se você está aqui hoje, é porque você espera ouvir uma palavra de Deus. Se você está aqui hoje, é porque você crê que Deus pode mudar a sua sorte. Amém? Eu convido você, eu sei que o pastor Paulo já orou, eu quero pedir para você curvar sua cabeça mais uma vez, amém? Nós vamos orar. Vou pedir o irmão do violão aqui para liberar. Eu sou o único pregador que eu não consigo pregar com alguém tocando, porque senão eu vou ficar querendo entrar na adoração ali. Então eu quero orar por você, para que a palavra de Deus toque o seu coração. Eu quero te falar uma coisa antes de você orar, presta atenção. Não fica ofendido não, viu, querido? É porque realmente eu entro no profético ou eu prego. Eu vim aqui, sabe, eu vim para uma conferência e me senti muito honrado de ser convidado pelo pastor Paulo, pela sua esposa, para ministrar aqui na igreja. Eu sei que somente o Espírito Santo pode falar com você. Talvez você esteja me vendo pela primeira vez, assim como eu estou vendo você pela primeira vez. Você não conhece a minha história, eu também não conheço a sua história. Mas todos nós concordamos que Deus conhece tanto a minha como a sua história. Sim ou não? E nós concordamos também que só Deus sabe a sua necessidade, como também só Deus sabe a minha necessidade. E sabe o que é maravilhoso em Deus? É que Ele é poderoso para trazer uma palavra que fala ao mesmo tempo comigo e com você. Porque Ele é Deus. Eu creio no poder das Escrituras. Eu tinha 12 anos e estava assistindo um filme. Um filme que não tinha nada a ver. O nome do filme era O Homem-Elefante. O nome do filme, esse Homem-Elefante, era porque o homem tinha uma doença chamada elefantíase. Quem já viu falar? Que os membros ficam bem grandes, então ele tinha a cabeça grande, as pernas grandes, braço grande, e ele parecia um elefante. E em 1971, que foi o ano que eu nasci, eles resolveram fazer esse filme. E os diretores do filme colocaram a palavra de Deus lá naquele filme. E eu moro lá em Braslândia, uma cidade satélite de Brasília. E aos 12 anos, eu estava assistindo a televisão, preto e branco. Antigamente, televisão é uma coisa, já sabe, era uma coisa de outro mundo. E eu assistindo aquele filme americano, O Homem-Elefante. E eu já estava com dó daquele homem, porque devido à sua deficiência física, devido à sua doença, ele era levado no circo de uma cidade para outra, para mostrar ali como um homem, uma coisa bizarra, o homem-elefante. Aqueles circos que antigamente nos Estados Unidos, que era a mulher de barba, o anão, homem de duas cabeças, aquela coisa doida. O filme falava disso. E eu estava, aos 12 anos, com muita dó do homem-elefante. Só que os diretores resolveram colocar a palavra de Deus no filme. Um filme que foi feito lá nos Estados Unidos. No ano em que eu estava nascendo. E agora, aos meus 12 anos, eu assistindo um filme numa cidade, sabe, de estrada de terra, lá em Braslândia, lá no interior de Brasília.
E eu ali assistindo aquele filme já chorando. E aí a doutora falou para o outro médico, diz, olha, não é possível que a gente tem que ajudar esse homem. Eu vou tentar conversar com ele porque ele não fala. E ela entrou no quarto e falou um monte de coisa com ele e ensinou ele com algumas coisas que era da Bíblia. E ele não falou nada. E ela saiu daquela sala e falou para o outro médico, olha, esse homem, elefante, ele não sabe ler. Ele não sabe nem falar. E eu estava ali mais triste, fiquei ainda. E de repente, do outro lado, lá no quarto, o homem elefante começa a citar as poderosas escrituras. Ele disse, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e eu habitarei eternamente na casa do Senhor. E eu fui às lágrimas aos 12 anos, porque aquela palavra penetrou no mais profundo do meu ser e mudou a história da minha vida. Então, essa noite eu quero dizer para você que eu creio nesta palavra poderosa. Que Deus pode falar segundo a necessidade do teu coração. E muito mais que isso, Deus pode mudar essa noite toda a história da sua vida. Porque Ele é Deus. Então agora nós vamos fazer aquela oração. Você vai falar assim, Senhor, fala comigo através da poderosa palavra de Deus. Você vai curvar sua cabeça e vai fazer essa oração simples. Você só vai dizer, Senhor, fala comigo essa noite através da palavra. Fala comigo através do pregador. Fala ao meu coração. Amém? Vamos fazer essa oração? Deus, eu me humilho diante de Ti. Eu Te agradeço de todo o coração a oportunidade de estar ministrando aqui na igreja Nova Aliança aqui de São Paulo, Mogi das Cruzes. Deus, eu Te agradeço pelo convite do pastor Paulo e da sua esposa. Eu Te agradeço pela igreja que se reúne aqui essa noite. Eu Te peço e me humilho diante de Ti que a Tua palavra fale aos corações como um dia o Senhor falou ao meu coração. As pessoas vieram aqui, ó Deus, em busca da Tua palavra e nós sabemos que a Tua palavra é pão, a Tua palavra é alimento espiritual, a Tua palavra é poder. Paulo diz que o Evangelho é poder de Deus na vida de todo aquele que crê. E esse povo, eles creem, eles estão aqui para ouvir a Tua palavra. Então eu Te peço, ó Jesus, seja engrandecido através da Tua palavra e ministra aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém? Então vamos comigo numa história extraordinária das Escrituras. O pastor falou para me contar o meu testemunho. Eu vou tentar encaixar o meu testemunho dentro dessa palavra, porque a palavra que Deus me deu hoje no hotel é uma palavra para vocês. E eu queria que você abrisse a palavra de Deus hoje no Evangelho de João. Amém? No Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 14 e 15. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tem uma história aqui que a gente vai, nessa noite, trabalhar ela e mostrar algo tremendo essa noite. Então, Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos era um dos principais do Sinédrio, era um homem religioso, era um homem de uma posição privilegiada dentro ali dos sacerdotes e fariseus. E Jesus conversando com ele, ele faz uma afirmativa. Jesus diz bem assim: e do modo em que Moisés levantou a serpente. Algumas tradições vai ser assim como Moisés levantou a serpente, ou do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo através dele. Quem nele crê não é condenado ou julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz a fim de não serem, reconhecidas suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ora, nós vemos aqui que Jesus começou a sua palavra com Nicodemos, ele começa com uma afirmativa. Ele diz, assim como, ou do mesmo modo que Moisés levantou uma serpente no deserto. Ora, mas e que serpente é essa? Do que Jesus está falando? Quem já ouviu falar dessa serpente no deserto? A serpente de bronze. Quem aqui nunca ouviu falar nessa serpente de bronze? Quem não sabe nada? Então preste atenção. Aqui ele está falando algo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. No livro de Números, no capítulo 21, aconteceu uma história. Para nós entendermos por que Jesus está falando, assim como Moisés levantou a serpente, importa que o Filho de Deus seja levantado. Vamos ver essa história dessa serpente. Por que ele levantou a serpente de bronze? Abra comigo lá no livro de Números. Se você tiver com a sua Bíblia, pode acompanhar aí no seu celular. Números capítulo 21, no versículo 4. Então diz bem assim, olha o que a palavra de Deus diz. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente. O povo de Deus se tornou? Sabe que isso acontece com a gente hoje? Sim ou não? Será que às vezes a gente fica impaciente quando a bênção não está vindo, quando as coisas não estão resolvendo? E é engraçado que quando você fica impaciente, você passa o quê? A reclamar. Olha só o que aconteceu aqui. E a luz aqui para me ler agora. Ai, meu. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo tornou-se impaciente no caminho. Eu e você estamos num caminho. Jesus diz bem assim, porfiai por entrar na porta estreita, porque estreito e apertado é o caminho da salvação, e largo e espaçoso é o caminho da perdição. Então eu e você somos aqueles que escolhemos andar no caminho estreito e apertado. E aqui nós estamos vendo que o povo de Deus no caminho se tornou impaciente. Veja o que aconteceu. Vamos comigo, vamos juntos. E o povo falou contra Deus. Eita! O povo falou contra Deus e contra Moisés. E às vezes nós reclamamos de Deus. E às vezes reclamamos até do pastor também. E quando tem mais ninguém, já arruma alguém para reclamar. Mas olha o que ele diz aqui, o povo se tornou impaciente no caminho, e o povo falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, ei Moisés, por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Que pão vil eles estão falando? Se você não conhece essa história bíblica, quando Deus tira o povo do Egito e abre o Mar Vermelho, Deus começa a fazê-los andar no caminho para a terra prometida. Eu e você também estamos num caminho rumo à terra prometida, que é o quê? Novo céu, nova terra, a nossa salvação. Sim ou não? Então nós estamos nesse caminho. E nesse tempo aqui,
o povo começou a reclamar, se tornou impaciente, reclamando de Deus, reclamando de Moisés, e diz, olha, nós estamos aqui, porque nos tirasse do Egito, eles eram escravos, porque nos tirasse do Egito, para nos fazer aqui andar nessa deserta, onde não tem pão e nem água, a não ser esse pão vil que eles estavam falando, era a provisão de Deus, porque num deserto, uma grande multidão, onde não tinha supermercado, onde não tinha nada, Deus os sustentava com maná. E agora eles estão chamando o maná de pão vil. Escute o que eu vou te falar. Existem muitas coisas que acontecem na nossa vida, que a palavra de Deus diz, em tudo dai graça. Seja bom, seja ruim, em tudo dai. Para quê? Para que a sua boca não atraia maldição contra você. Você sabe por que muitos crentes são derrotados, não conseguem nada na vida, não rompem? Eu vou falar para você, por causa da boca dele. Ele já tem uma boca de derrota. Ele é o primeiro a abrir a bocona dele, né? Tem um livro muito bom da Joyce Meyer, diz, Eu e a Minha Boca Grande. Ele abre a boca e fala, isso aí não é para mim, não. A irmã falou, vai abrir uma porta de emprego, não, isso aí não é para mim, não. Ele mesmo já está dizendo, eu não consigo, eu não dou conta. Meu filho, se você já está declarando a derrota, eu vou morrer, então morra, condenado, porque vai morrer. Porque se sua boca declara, você atrai para você. Sim ou não? A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa boca. E uma das coisas que mais entristece o coração de Deus se chama ingratidão. E a ingratidão é aquilo que acompanha os impacientes. Porque a nossa jornada aqui, nessa terra, a nossa jornada rumo ao céu, não existe nenhum lugar na Bíblia que diz que vai ser mar de rosa. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, presta atenção, tem bom ânimo. Terá aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo, vocês vencerão também. Amém? Tem dificuldade? Tem. Tem dificuldade. Hoje eu estou pregando aqui, mas eu tinha tudo para não estar pregando em lugar nenhum, irmãos. Sabe, eu cheguei, agora sim dá para encaixar meu testemunho dentro dessa palavra. Glória a Deus, Espírito Santo. Então vamos lá. Então eu cheguei na igreja aos 16 anos. Aceitei Jesus. Tive essa experiência com a palavra de Deus do homem-elefante. Como se sentiram tocados com esse testemunho? Não é forte? Forte. E eu tive muitas experiências com Deus. E olha, eu cheguei na igreja e eu vim de uma família desestruturada, uma família disfuncional, uma família complicada, porque a gente nem era do candomblé, nem era da Umbanda, nem era da igreja católica. A gente era da festa que estava. Se era festa no centro, a gente estava lá. Se era festa na igreja, onde tivesse festa e bolo, a gente estava lá. Entendeu? Então, só depois que eu cheguei na igreja que eu descobri que eu era perturbado. Eu entrei na igreja a primeira vez aos 16 anos, e a igreja da Assembleia de Deus era pentecostal, de 15 em 15 minutos fazia uma oração. Cada vez que os irmãos faziam oração, eu faltava ficar endemoniado. Né? Doido para fugir da igreja em cada oração, mas era perturbado. E ali eu estava na igreja, servi o Senhor, cheguei na igreja, irmãos. Eu cheguei na igreja aos 16 anos. E ali servindo a Deus com muito amor, e sabe, crescendo no conhecimento da palavra, Deus abençoando. E aos 20 anos, eu conheci uma pessoa. Foi a minha primeira namorada, o primeiro amor, tudo da minha vida. E aos 22, eu me casei. Em 93. E construímos a nossa vida e servindo a Deus os dois juntos, trabalhando. Eu entrei no Corpo de Bombeiros, é outra história, um testemunho muito forte. Depois a minha esposa passou para ser professora, nós fomos crescendo, tivemos 2 filhos, que é um monte de testemunho também. Mas eu vou resumindo para você entender que no mundo nem tudo é mar de rosa. Não quer dizer que você está no caminho e tudo tem que dar certo para você ficar impaciente. E aí, Deus, cadê a minha bênção? E aí, não vai mover o céu, não? Mas quem? Deus é... Irmãos, eu e você sem Deus somos o quê? E Deus sem nós? Quem é que precisa de quem? Então não adianta querer apertar Deus. Queira agradar a Deus. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração.
Então, para encurtar o testemunho, eles vão mandando. E aí, em 2019, porque no mundo a gente tem dificuldades e passa cada situação que você não pode imaginar. Sempre servindo ao Senhor com alegria, trabalhando com casais, com família, por 20 anos. Pregando, como o irmão ali já me viu pregando, ele falou, que ano foi, irmão? Eu nem lembro, né? 2012? Nem lembro, você vê. Eu lembro do encontro, mas não lembro o ano. E pregando para cima, para baixo, assim, que eu amo pregar, porque eu sinto que Deus, sabe, tem uma graça para ser transmitida. E em 2019, na formatura do meu filho, nós estávamos voltando para casa. E de repente, sabe, irmãos, eu reduzi a barreira para entrar na minha cidade, Brasília. E quando nós passamos uma barreira que reduz para 40 quilômetros, desenvolvendo, o meu filho que vinha na frente comigo, minha sogra atrás e minha esposa, éramos só nós 4 nesse carro, e descemos e de repente meu filho falou assim, ei pai, aquele carro invadiu a nossa faixa. E ele veio em alta velocidade. Então eu falei, ele deve querer fugir da barreira, joguei para o acostamento. Ela jogou também uma menina de 23 anos alcoolizada. 23 anos alcoolizada a menina. A menina estava com depressão, queria tirar a própria vida. Ela jogou para o acostamento, eu joguei também para o acostamento. Quando eu vi aquilo ali, né, eu sou bombeiro, falei, então eu vou ter que me defender, vou ter que... Voltei. Eu volto e ela passa pelo acostamento, mas ela voltou também. Em alta velocidade. Nós tivemos uma colisão frontal. Sabe, nessa colisão frontal, o meu carro foi perda total. Eu bati o rosto, mesmo com o airbag, eu bati o rosto no vidro, fraturou tudo isso aqui do meu rosto. O que você está vendo aqui no meu rosto é um milagre, porque aqui tem 28 parafusos e 2 telas de titânio. Isso aqui arrebentou tudo. Eu pensei, perdi o olho. Perdi o olho esquerdo, mas estou movimentando a mão, os pés. O meu filho pede socorro, eu saí do carro para socorrer ele, e ele vi que ele estava bem, e a minha esposa me chamava de fofo, falava, fofo, me socorre, me socorre. Quando eu fui lá, que eu abri a porta, sabe? E ela estava só de sutiã. Eu falei, mas o que foi com sua roupa? Tinha tirado assim, uma coisa doida, um acidente doido. E eu vi que quando eu soltei o cinto, o abdômen dela expandiu de uma vez. E eu com experiência, sabe, de 27 anos de socorro de bombeiro, comandando socorro, eu sabia que era grave, eu sabia que era uma hemorragia interna. E como o abdômen expandiu tão rápido, eu sabia que era uma hemorragia severa. E ela só falando, estou com muita dor, estou com muita dor, estou com muita dor. Eu peço para alguém chamar o bombeiro, se não chama, eu mesmo ligo para o quartel, chamo o bombeiro e falo, ó, desloca o socorro aqui para a roda d'água, que houve uma colisão frontal aqui. Eles deslocaram, mas eu não sabia que eu era a vítima. Então, aqueles companheiros, amigos de serviço, de mais de 20 anos de serviço, eu conhecia todas as equipes. Quando as equipes chegaram, que me viram, Tenente Romão, o que é isso, meu Deus, senta aqui. Eu falei, não, socorre primeiro aqui a minha esposa. Prancha ela, porque pranchar a gente tira a pessoa do assento e coloca numa prancha, imobiliza para transportar. E aí eles estão ali pranchando, e eu fui lá na minha sogra, vi que ela estava ruim também, e fomos ali, a menina estava toda arrebentada, a menina quebrou todinha, ficou de cadeira de roda, a menina. Você tem uma ideia? E a menina saiu de lá toda gritando, e eu vi que ela estava alcoolizada, falei, Jesus amado, mas é importante. E aí eu olhei no vidro assim, e eu percebi que meu rosto estava sangrando demais. E aí a minha esposa, já pranchada, ela me chama, ela diz, fofo, vem cá. E eu não queria que ela visse o meu rosto. Ela falou, vem cá, rapaz, olha para mim. 26 anos de casado. Primeira namorada, primeiro tudo. Seu primeiro amor, a pessoa que você amou a vida toda. E ela me olha e diz assim, você sabe que eu te amo, né? Eu falei, não, eu sei. Eu sei, neguinho, você me ama. Ela olha para mim, rapaz. Você sabe que eu te amo, né? Eu falei, eu sei. Eu vou morrer. Presta atenção, eu vou morrer. Mas não deixa minha mãe morrer sem aceitar Jesus. Vai lá agora e ora por ela. E eu fui para orar pela minha sogra.
E a minha sogra, não sei como, já estava com essa pele da cabeça aqui para trás. Eu tive que puxar, pôr de volta, alinhar a sobrancelha e entregar para os bombeiros. E desesperado com a minha esposa, porque aquelas palavras estavam me doendo, porque na verdade eram as suas últimas palavras. E ela foi transportada pelo helicóptero, e eu fui para o mesmo hospital, o Hospital de Base de Brasília, e aí eu estava muito grave, com suspeito de traumatismo craniano, e a situação dela também era gravíssima, e eles não descobriram o que ela tinha, e aí quando foi 6 horas da manhã, o médico me diz, ela vai ter que ir para o centro cirúrgico. Já demos morfina e a dor não passa. E eu angustiado, e ele, mas você está mais grave. Eu falei, eu quero saber da minha esposa, eu não estou sentindo. Eu não sentia nada, porque esse nervo sensitivo que a gente tem aqui foi comprimido. E sabe de uma coisa? No caminho, ele há dificuldades. Esse povo se tornou impaciente porque não tinha pão, mas existia o pão de Deus, mas eles queriam outra coisa. E às vezes eu e você estão no caminho e as dificuldades vêm e você pensa que Deus não está mais com você e você passa a desejar outras coisas. Sendo que o que você precisa já está com você, o pão do céu. E ali subiram minha esposa para o centro cirúrgico. 6 horas da manhã, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Às 14 horas ela saiu do centro cirúrgico. Eu falei, isso não é bom. É muito tempo. A cirurgia foi muito extensa. Às 16 horas era a primeira visita, eu já fiquei por lá mesmo e fui visitar. E fiquei lá no pé da cama dela. E ela toda entubada, né, cirurgia, tudo. E eu orando. Sabe, você se move quando você vê que as coisas que você ama, as pessoas que você ama, estão em estado vulnerável. Você reclama a quem te traz esperança, que é Deus. E aí o médico veio. Eu falei, doutor, como é que está a minha esposa? Ele, você é o bombeiro? Eu falei, sou. Olha, eu vou ser direto com você, rapaz. O negócio aí é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O cinto de segurança, ele levantou assim, arrebentou tudo por dentro. Arrebentou o intestino grosso, o intestino delgado, só os órgãos vitais ficou bom, mas olha, moeu a musculatura, misturou o que estava no estômago com as tripas. Olha, eu tentei lavar, remendar, eu tive que tirar 50 centímetros do intestino delgado. Eu não te garanto nem que ela consegue sobreviver. Se ela sobreviver essas 48 horas, talvez ainda vai ter que fazer mais 2 cirurgias, está com a medula comprimida. E o meu chão foi embora. O meu chão foi embora. Assim como a notícia ruim te alcança. A Bíblia fala do dia mau. Quando vem o dia mau. E aí você vê que você não é nada. E que mais nada importa. Fui para casa, orei com minha mãe, estava me esperando. Valoriza sua mãe. Porque na hora do abismo é quem desce com você. É quem está do seu lado. Todo mundo tem problema familiar, isso aí é normal. Mas não despreze que na hora do sufoco, quem é que está com você? E aí, amados, quando foi 4 horas da manhã, eu recebo um telefonema do hospital. Olha, a senhora Andréia não resistiu ao pós-operatório e veio a óbito. 26 anos de casado. E a sua vida foi embora. Assim, tudo perdeu sentido. No outro dia eu tive que fazer o sepultamento. Depois eu fiz o sepultamento. Minha esposa falece de sexta para sábado. No domingo eu faço sepultamento. Na segunda eu sou internado para fazer cirurgia, porque minha situação estava muito grave. Uma tragédia acima da outra. Sabe, no centro cirúrgico o diabo tentou me matar 3 vezes. E eu desejando morrer. Eu queria morrer porque tudo perdeu sentido. Mas Deus tem um propósito na nossa vida. Esse povo ficou impaciente porque eles disseram que não tinha comida. E aquele socorro que Deus mandava, eles chamaram de pão vil. Desprezando, ingratidão. Eu vou continuar o meu testemunho, mas eu quero continuar o restante do texto para você entender. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos
do povo de Israel, do povo de Deus. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti, Moisés. Ora ao Senhor, intercede por nós, para que tire de nós essa serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente de bronze, ponha numa haste do madeiro, e será que todo o que for mordido, que olhar para essa serpente, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e pôs sobre uma haste de madeira. Sendo alguém mordido por alguma serpente, e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Então nós vemos aqui qual foi a forma que Deus fez para curar aquele povo. Uma forma que talvez a gente não entenda por que Deus de repente não mandou a serpente embora. E estava o povo curado e já tinha se arrependido. Mas Deus fez questão de fazer uma serpente de bronze e exigisse que cada um que fosse mordido pela serpente, contaminado pelo veneno do pecado, ele precisava olhar para aquela serpente lá naquela estaca de madeira para ser curado. Isso exigiria fé, porque não há lógica nenhuma disso. A cobra me morde, se eu tenho que olhar para uma outra cobra de bronze, eu vou ser curado? Quantos não iam falar, isso aí tá doido, não tem outro remédio não, você quer me dar um remédio, alguma coisa? Não, eu tenho que olhar, mas a Bíblia diz que todo aquele que olhasse seria curado. E aqui em João nós estamos vendo da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós aqui fomos um dia contaminados e temos sido contaminados pelo pecado. A serpente fala de Satanás, que tenazmente nos persegue. E o pecado contaminou, mas todo aquele que olhar para a cruz, aonde Cristo foi crucificado, pelo ato que ele fez, morrendo justo por nós pecadores, será salvo. E eu sei que esse povo cometeu um pecado gravíssimo, porque Deus tinha o tirado do Egito, do estado de escravidão, e estava conduzindo para uma terra, uma terra que emana leite e mel, a terra da promessa. E assim, da mesma forma, Deus nos tirou do mundo e nos trouxe para a sua casa, nos colocou num caminho com uma promessa, que eu e você seremos salvos para a glória de Deus. E aqui nós estamos vendo que esse povo de Deus, assim como nós também, às vezes no caminho nos tornamos impacientes e começamos a murmurar e começamos a reclamar, dizendo que nem tudo aconteceu na nossa vida, e que nem tudo ainda não está melhor, querendo coisas melhores. Olha, eu quero te falar uma coisa essa noite, se essa tua vida está ruim, sabe que há momentos muito piores na vida das pessoas. Eu posso falar para você. E quando eu saí daquela cirurgia, minha vida ficou, de cabeça para baixo. Tudo perdeu a cor, tudo perdeu o sentido. Eu comecei a ouvir espíritos malignos falando comigo. E aí, cadê o seu Deus? Você chegou na igreja, Deus dos 16 anos servindo a Deus, olha o que Ele te deu. Desespero, angústia, dor. Eu só chorava. Não entendia. E é normal nós perguntarmos, por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Às vezes os casais têm conflitos. Todo casamento tem conflito. E é normal. É normal. As brigas, as coisas são entendimentos. Você pega uma pessoa de uma cultura familiar, casa com outra pessoa de outra cultura familiar e vai dar tudo certo? Não, terá que ter ajuste para nascer uma nova cultura familiar. Lá na casa do seu marido, eles tomavam leite com café. Lá na sua casa, você só toma iogurte. Aí casa. Aí você fala, eu gosto de café. Eu gosto. É desse jeito, irmão. Até que se alinhe. E aí passa a tomar leite com café e iogurte. É a nova cultura. E vamos embora. Sim ou não? Mas a minha mãe fazia assim. Mas a minha mãe também fazia assim. Então vamos fazer um novo jeito agora. Um pouquinho dali, nasce uma nova cultura familiar. A sua.
Só que isso eu estou falando aqui, mas dá muito atrito, sim ou não? Mas perde a pessoa que você ama para você ver. Tá ruim o seu casamento? Tá ruim a pessoa que Deus te deu? Pastor, é porque eu orei para Deus me dar um príncipe, me dar um sapo. Meu irmão, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Aí Deus disse, se seu filho te pedir peixe, Deus não dá uma serpente. Não é verdade? Deus, irmãos, Ele espera que nós tenhamos um coração ensinável. Um coração de gratidão. Seja grato, em tudo dê graça. Porque se você acha que está difícil, saiba que em algum lugar tem filho de Deus passando mais dificuldade que você. Não estou falando nem do ímpio, né? Porque o que tem de ímpio encarcerado aí, ou nas drogas, ou nas prisões, ou no sofrimento da vida, sem esperança, sem salvação, eu estou falando do povo de Deus. Não é verdade? E eu saí ali, irmãos, daquela situação, com a minha fé abalada, sem força para orar, pastor Paulo. Doído mais da alma do que do corpo. 45 dias será a sua recuperação, senhor Edson. Não pode falar, não pode comer sólido, só líquido, não pode pegar sol por causa dos parafusos de titânio, para que não haja rejeição. É melhor você ficar mais confinado, deitado na cama, na mesma cama com o cheiro da pessoa amada que você perdeu. Não é doído, irmãos? Eu não conseguia orar, eu só chorava. Mas até hoje eu não sei uma coisa que me aconteceu. Foi um irmão lá em casa que até hoje eu não sei se foi Deus que mandou ele ou se foi o diabo. Eu não sei até hoje. E o irmão, cheio de sabedoria, meu amigo, chegou lá em casa e falou assim, ei, pastor Edson, olha o que o diabo fez, hein? Quebrou a sua cara, matou sua mulher e destruiu seu carro. É sabedoria demais, não? É tanta sabedoria que eu chego a susto. Vou ensinar uma coisa poderosa para você. Se algum dia você for numa casa de luto de uma pessoa que perdeu alguém, sabe que a melhor coisa que você pode fazer por ela? Dê-lhe um abraço e fale para ela somente isso. Eu sinto muito a sua dor. Não vem com conversa, ela está melhor do que você. Você não consola. Você só dá revolta. Porque nós somos programados para não perder nada. Eu e você somos programados para não perder nada. Até quando o seu time de futebol perde, você fica triste, sim ou não? Tem uns que ficam até raiva. Outros ficam até endemoniados. Quer quebrar tudo. Por causa que a idolatria está muito grande. Então presta atenção. Nós somos programados para não perder nada. Aí você chega e falou assim, no outro ano a gente ganha. Pra lá, rapaz. Não, ela está melhor do que nós. Ela está lá no céu, nós estamos aqui, né? Se arrebentando aqui na terra. Você foi essa conversa para lá? Apenas dê um abraço na pessoa e diga, sinto muito a sua dor. Ele falou, beleza. Sei como é que é. E ali, o irmão está ali, e eu falei para o irmão, a visita acabou, né? Que eu tenho que deitar. Eu queria esganar o irmão. Sério? Que conversa é essa? Olha o que o diabo te fez. E aí, na hora que o irmão estava saindo, eu falei, irmão Roberto, só um minuto. O dia em que eu acreditar, olha que eu não podia nem falar, hein? O dia em que eu acreditar que foi o diabo que quebrou a minha cara, matou a minha mulher e destruiu o meu carro, eu vou perguntar onde está o meu Deus, que deixou tudo isso acontecer. Só que o irmão Roberto foi embora e eu subi para o meu quarto de oração. Meu quarto de guerra ficava na parte de cima. Eu entrei lá pela primeira vez agora aqui, ó Deus, o Senhor fala comigo, eu fico doido. Porque eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo. Se você quer dar um de doido, dá um de doido na oração. Tem muito irmão que quer dar um de doido. Vou abandonar a fé, vou morrer, vou tirar a minha vida. Então tira jejuando. Eles vão entrar no quarto, vou jejuar até morrer. O diabo fala, acaba com a sua vida. Então acaba na oração. Lá, bota o joelho no chão. Eu vou clamar aqui até morrer ou Deus me responder. Sim ou não? Porque eu garanto que Deus vai te responder. E eu falei, Deus, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo, porque eu vou ficar doido. E eu orei por 3 horas. Minha oração era só isso. O Senhor fala comigo ou eu morro aqui nesse lugar.
Depois de 3 horas, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Quem já ouviu a voz do Espírito Santo? Bem suave, falou bem assim, Edson, não foi o diabo, foi eu. E eu não fiquei ofendido porque era a voz de Deus. Eu recolhi a minha filha porque chegou a hora dela. Como um dia vai chegar a sua hora e de todos os filhos de Deus. Mas quanto a você, importa que você caminhe as suas 2 milhas, porque eu vou cuidar de você. Essa é a nossa esperança. É de que eu e você não estamos sozinhos no caminho. Nós olhamos para uma cruz. E a Bíblia diz que aquele que olhar para a cruz será salvo. Nós olhamos para Jesus enquanto ninguém quer saber de religião, ninguém quer saber de Deus, ninguém quer saber de buscar a Deus. Eu e você estamos aqui e agora dizendo, ora vem Senhor Jesus. Jesus é o meu Salvador. Eu tinha tudo para nunca mais estar pregando. Eu tinha tudo para nem estar aqui. Eu tinha tudo para reclamar da vida. Eu tinha tudo para estar doente. Mas eu tenho experimentado da graça e do amor e do favor de Deus. E é por isso que eu venho falar aqui para você. Há esperança para você. Seja qual for a maldita cobra que te mordeu, seja o que for que está te acusando, seja o que for que esteja te prendendo, seja o que for que está, te atormentando, há uma mensagem lá na cruz em que eu posso olhar e dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará em meu favor. Essa é a nossa esperança. Você pode dizer, pastor, minha vida está ruim. Todos nós passamos por apertos, por dificuldades, mas vai passar. Não tem luta que não passa, meu irmão. Se ela está demorando um pouco, leva ela no joelho, leva para a presença de Deus e diz para o Senhor, Senhor, meu Deus, se o Senhor quer que eu passe por isso, eu vou passar dando glória a Deus. Mas o Senhor será o meu Deus. Nós cantamos aqui, para onde iremos nós, se só Ele tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavra de vida eterna. Foi difícil o ano de 2000. Terminar o ano de 2019 foi com muita oração. O ano de 2000 foi mais difícil ainda, mas fomos rompendo, orando, pregando, falando, testemunhando, pregando em encontros, continuando, fazendo aquilo que Deus nos chamou. Mas o ano de 2020 veio aquela pandemia, lembra a pandemia? Aquela coisa, todo mundo fica em casa, aquilo me deu uma angústia. E aí foi muito difícil passar o ano de 2020, nós passamos para a glória de Deus. No ano de 2021 eu falei para o meu filho, eu vou para a missão. Vou passar um tempo na missão, sair um pouco dessa cidade. Eu preciso, respirar. E fui para Jocum, Jovens com uma Missão. Então eu fui fazer uma ETED, eu peguei uma dispensa no Corpo Bombeiro e fui realizar um sonho agora de 18 anos. Agora eu estou viúvo, tenho condições de pagar, tenho tempo tenho meses de licença especial, fui para a missão. Fiquei 3 meses na missão fazendo aula teórica e 2 meses no interior do Nordeste, pregando o Evangelho. Depois voltei e fiquei mais 1 ano trabalhando na base e fiz a EFOL, Escola Integral de Formação de Libertadores, onde Deus curou a minha vida. Mas aconteceu uma coisa extraordinária. Quando eu cheguei em março na missão, eu recebi uma solicitação de amizade no Facebook, que eu estava lançando uns vídeos, e eu olhei assim e falei assim, eita Jesus, aqui é bênção, hein? Dá para casar, Jesus. Eu olhei aquela solicitação assim e falei, Jesus, com essa eu tenho coragem de casar, com essa irmã aqui. Falei assim, nem que eu estou falando com vocês aqui. Eu falei, vou aceitar. Aceitei e já mandei um oi. Na mesma hora eu recebi outro oi. E aí nós começamos a conversar. E conversamos por 7 meses. E por 7 meses eu vi a bênção e a graça de Deus na minha vida. Quando eu fui me formar lá em Curitiba, e aí ainda tinha 12 dias de curso da EFOL, eu falei para Mari Leusa, né? Mari Leusa maravilhosa. Falei, você tem coragem de vir fazer o curso aqui comigo? Ela falou, tenho. Na minha idade. Quer dizer, ela é 1 ano mais velha que eu, né? Eu tenho 52, ela tem 52 agora, mas ela vai fazer em setembro 53. Professora, aposentada, 2 filhos já criados, eu também com 2 filhos criados. Mulher de Deus, foi para lá, fizemos o curso. E você sabe, nessa idade não tem muita conversa. Conversou, e aí?
Vamos casar ou não vamos? Vamos. E Deus, sabe, restituiu na minha vida uma bênção maravilhosa. E eu queria muito que ela estivesse aqui, mas ela veio com a filha dela está em outro seminário, e aí como a filha dela é assim, muito nova, e está acompanhando ela lá no seminário, que ela gostaria muito de estar aqui. Porque Deus, irmãos, não é só, sabe, no mundo tereis aflição. Se fosse só isso, nós estávamos todo mundo triste, né? Oh, meu Deus. Não, no mundo tereis aflições, sim, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, você vencerá também. Então, não permita que a luta que vem queira tirar você da igreja. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Sair da igreja não vai resolver nada. Ah, vou sair da igreja, porque pastor, depois que eu vim para a igreja, só luta. Não, meu irmão, você veio para a igreja agora que você está vendo as coisas tortas na sua vida. Né? O irmão chegou para mim e falou assim, pastor Edson, depois que eu vim para a igreja, tudo fechou as portas. Antes eu ganhava R$500 por dia, e agora eu não estou ganhando nada. Falei, é mesmo, mas eu fiquei logo preocupado com outra coisa. Falei, onde é que você está ganhando R$500 por dia? Me fala esse segredo aí, onde é? Ela estava vendendo droga. Eu falei, irmão, você está de brincadeira, irmão? Eu ganhava R$500 por dia vendendo, irmão, abandona meu irmão. Agora você é filho de Deus, você é da luz. Isso aí não é emprego de um filho da luz. E é, pastor, eu falei, é. Não adianta querer sair da igreja. Não querer colocar culpa na igreja, naquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Deus começa um processo de libertação, de cura, de limpeza. Aí quando Deus vai arrancando os carrapichos, a ovelha começa a berrar, solta. Não, irmãos. Quando você não ora, quantos de vocês já fizeram essa oração? Sou, Senhor, meu Deus e meu Pai, faça a tua vontade na minha vida. Quem já fez essa oração, levanta a mão. Deus, faz a sua vontade na minha vida. Aí Deus fala, beleza. Anjo, vamos começar a dar uma limpada. Dar umas esfregadas, que o teu negócio está encardido. Aí o anjo não é igual Deus, que é misericordioso. Deus fala assim, anjo, vai lá e dá uma esfregada, ele vem com tudo. Aí quando pega você, não, que eu não quero mais, é que eu vou morrer, que Deus está me destruindo. E aí Deus fala, calma, anjo, solta, senão ele abandona a fé. Não é, irmãos? Deus nos ama. Você é filho e filha de Deus. A sua vida, a palavra de Deus diz, eis que vós estáis nas minhas mãos. Quem arrebatará vocês das minhas mãos? Quem vai nos tirar das mãos do Senhor? Ele está cuidando de nós. Agora Deus precisa tratar a nossa vida. Esse povo estava sendo tratado, se tornou impaciente. Deus estava cuidando, mandando maná, mandando água, mandando recurso, saía a água da rocha. Mas aquele povo sempre queria mais e mais. Estavam sempre ingratos. O povo que mais viram sinais, o povo que viram milagres, viu o mar abrir, viu Deus falar no Monte Sinai, e era o mesmo povo que ficava reclamando contra Deus. Agora, por que Deus está nos tratando hoje? Para que seja produzido em mim e em você a fé. Deus não vai levar um monte de rebelde para o céu, irmão, para queimar pneu e fazer passeata lá no céu, não. Você acha que Deus é bom? Deus vai nos tratar aqui. Se Deus quiser te humilhar, olha o que eu vou te falar, se Deus quiser te quebrar e te humilhar, nem o diabo se mete. Sim ou não? Mas se Deus também quiser te exaltar, ninguém pode impedir. Se Deus quiser te abençoar, ninguém pode impedir. Vocês estão hoje aqui com esse grupo? Se amanhã Deus quiser mandar 3.000 pessoas aqui, mudar a história. Deus é Deus, irmão. Ele que é o dono da obra. Mas o que é mais importante você saber essa noite? Não fique impaciente no caminho. Seja perseverante. Continue. Está difícil? Traz mais um. Sua vida está ruim? Ganha mais um para Jesus. Quanto mais me aperta Satanás, mais eu dou frutos. Vem para a oração. Vem para o joelho. Vem para a presença de Deus. Porque eu posso falar para você, nos momentos mais difíceis da minha vida, Ele nunca saiu do meu lado. Quando eu achei que tudo tinha acabado,
quando eu achei que eu nunca mais ia sorrir, quando eu achei que não tinha nem sentido mais para pregar, Ele veio e andou por mim e prega e fala através de mim. E essa é a mensagem que eu trago para vocês aqui hoje. Para falar para você, há esperança. Tá difícil, eu sei. Dói. Mas Ele sabe o quanto dói em você. Quantos de vocês tiveram aquela experiência de levar o filho para a primeira vacina? Aquela vacina que fura a coxa. Quem já teve essa experiência aqui? Irmãos, não é de doer o coração? Então, vamos ser sinceros. Quando eu levei, minha esposa falou, na época, ela falou assim, não vai você, porque eu não tenho nem coragem de ver. Eu sou homem, vou lá. Que quando a moça pegou assim, que veio com aquela agulha desse tamanho, eu falei, vai vazar o osso, vai sair do outro lado. Meu. E parece que estava vacinando, era o meu coração de tanta dor. Mas por que você e eu deixamos acontecer aquilo com o nosso filho? Porque era para a própria proteção dele, sim ou não? Às vezes Deus permite, até com dor, que você passe uma luta tão difícil, mas Ele sabe que é para o seu bem. Que vai te fortalecer. Que faz você crescer em Deus. Que faz você vencer em Deus. Não seja essa noite impaciente no caminho. Nem fale mal do teu pastor que já ora por você. A pior coisa que um crente pode fazer é falar mal do pastor dele. Eu vou falar por quê. Foi Deus que me revelou. Você está passando uma luta e você fala para o pastor. Aí o pastor vem aqui, dobra o joelho no altar e está orando por você. E lá fora você está falando mal dele. Como é que Deus vai ver você? Ele orando, intercedendo por você e você descendo a lenha nele pelas costas. Falando mal dele, da esposa dele, dos filhos dele, todo mundo. Pergunto para você essa noite, sinceramente. Você acha que Deus vai ficar do lado de quem? Hã? E a corda só vai arrebentar para o lado de quem? Então, meu irmão, se o seu pastor errou com você, ore por ele, porque ele é tão gente como você. Pastor também dá dor de barriga, pastor também, sabe, fica quebrado, pastor passa problema na família, pastor tem problema no casamento, pastor tem problema com o filho. Pastor é gente normal igual a você. A única diferença do pastor é que Deus chamou ele para ajudar uns aos outros, para cuidar de você como ovelha. Então, se você orar pelo seu pastor, cuidar, então você estará debaixo da bênção de Deus. Esse povo pecou primeiro porque falou mal da provisão de Deus, ficaram impacientes e acabaram falando mal do pão que Deus estava dando para eles. E também porque falaram mal contra Deus e contra o líder Moisés. E aí Deus os entregou nas mãos de Satanás, que é a serpente. E a Bíblia diz que muitos morreram. Muitos morreram. Mas aquele que olhou e se arrependeu e olhou para a serpente de bronze foi curado. E aqui é da mesma forma. Todo aquele que olhar para Jesus, se Jesus sofreu, nós não vamos sofrer? Sim ou não? Então, se o nosso Salvador sofreu, todo o sofrimento que vinha não se compara com a glória que vamos de receber diante de Deus. Então, se Deus está permitindo você passar no estreito, diga, Senhor, eis-me aqui. Eu não tenho para onde ir, só o Senhor tem palavra de vida eterna. Eu vou ficar aqui na presença de Deus, porque eu sei que se tem alguém que pode mudar a minha sorte, é o meu Deus. Amém? Vamos se colocar de pé. Eu quero orar por você. Desculpa o horário, acabei avançando aqui alguns minutos aqui. Mas eu quero orar por você. Quero orar por essa igreja maravilhosa. Eu sinto de orar pela sua vida. Eu queria que você que está aqui hoje, preste atenção. Você que está aqui hoje, sinceramente falando, está passando uma luta tão difícil, que está pesado. Eu queria desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente para que eu possa orar mais por perto de você. Você que está passando uma luta assim que você fala assim, Deus, está difícil, viu Deus? Estou aqui, só o Senhor sabe, mas está difícil. Está difícil. Está difícil. Eu estou nas últimas. Eu já estou impaciente, igual esse povo aqui, Senhor. Eu já estou impaciente, porque as coisas estão difíceis.
Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Se alguém pode mudar a nossa sorte, é Deus. Aleluia. Porque só Deus sabe o que a gente passa. Só Deus sabe onde está doendo. Só Deus sabe o que eu estou sofrendo. Eixa, manda. E às vezes a esperança vai embora. Eu sei o que é isso. Você olhar para um lado, para o outro e não ver nenhuma saída. Querer desistir. Pastor Edson não pensou nenhuma vez em se matar, não? Nenhuma vez eu pensei em tirar minha vida, porque eu sabia que eu ia perder minha salvação. Mas eu confesso para vocês que eu orei 30 dias seguidos para morrer. Tentando convencer a Deus, falando, Deus, tira a minha vida, já chega, já fiz tudo que eu tinha que fazer, não tem mais. Porque não tinha mais esperança. Eu achei que eu nunca mais ia rir, que eu não ia experimentar mais nada, porque, sabe, na hora da tribulação você olha e não vê nenhuma saída. E isso angustia. Porque você olha para trás, vê dificuldade, olha para frente, não vê uma esperança. Mas é aqui que entra a nossa fé. No Deus que pode mudar a nossa história. No Deus que pode, sabe, mudar toda a nossa história. No Deus que é o Deus do impossível. Num Deus em que você colocar a sua fé e a sua confiança, Ele se levantará por você. Porque como Deus mudou a minha sorte, pode mudar a sua sorte também, porque eu não sou melhor que você. Porque Ele é Pai, Ele nos conhece. Deus te conhece. Coloque a sua mão assim na posição de receber. Igreja, estenda as suas mãos. Eu peço para você colocar a sua mão na posição de receber assim. Como alguém que está precisando de algo que só Deus pode te dar. O céu vem nesse lugar. Ora Shadalai Gaura for Mount Saife. Harabawai Gandara Sandalai Waramisman. Ó Espírito da vida. O Abashandarei Kambaba. Toda sentença de morte. Toda sentença de derrota, todo trabalho, toda feitiçaria que amarra a sua vida, tudo aquilo que está te pressionando, te prendendo, te acorrentando, caia por terra em nome de Jesus. Toda sentença de derrota, toda sentença de morte que está pesando sobre a sua vida essa noite, oh glória! Seja despedaçada em nome do Senhor Jesus Cristo. Haja uma liberação na sua vida essa noite. Oh, riabaçaias. Haja uma mudança, uma nova história está sendo escrita a favor de você que veio aqui nessa noite, que veio pela fé e vontade de Deus, que deu um passo, que saiu do seu lugar e veio até a frente, que colocou a sua face à tapa. Saiba o que eu vou te dizer, eu profetizo nessa noite sobre a tua vida, há uma nova história sendo construída agora. Uma nova história está sendo escrita. A sentença de morte, a sentença condenatória perde efeito, perde forças. Deus, eu intercedo por esses irmãos, eu intercedo por essas irmãs, eu intercedo por esses homens e mulheres de fé, eu intercedo por eles e te peço, ó céus, muda a sentença, muda a situação. Libera agora nessa noite os teus anjos que estarão trabalhando a favor de cada pessoa que está aqui. Haja agora em favor. Eu libero os anjos de Deus sobre a sua vida. Muda toda a situação
situação contrária e condenatória receba cura, receba vida. Toda situação contrária na sua vida seja quebrada. Haja vida, haja esperança, haja fé. Toda situação contrária cai agora por terra. Toda situação quebra. Todo espírito perturbador, eu ordeno que sai. Toda situação que rouba a fé, que rouba a esperança, muda nessa noite. Muda a sua sorte. E as portas se abram para você. E elas vão se abrir. E você vai cantar. E você vai pular. E você vai se alegrar. Deus, toca agora. E abre uma oportunidade. Toca do alto da cabeça à planta dos pés. Do alto da cabeça à planta dos pés. Que Deus toque a sua vida e abra as portas sobre você. Em nome de Jesus. Que a bênção e a vitória chegue na sua vida. Alcance a sua vida. Oh Deus. Pai, no nome de Jesus. Toma vida. Há uma sentença de morte sobre você. Há um caminhado para tirar sua vida. Foi colocado tempo e dias. Mas nessa noite, eu peço pela misericórdia do Senhor, que Ele acampe um anjo do seu lado. Você vai ver o perigo, mas Deus vai te livrar. Vai livrar dessa oração.